aula inteira para acabar aquilo mesmo. Então eu vou escrever os resultados que a gente já tinha da aula passada, só os enunciados, e aí depois começar a colocar os de hoje. Vamos aproveitar e deixar eles no cantinho. Eu não vou colocar as definições todas que tinha antes, mas se precisar aí a gente escreve. Então vou deixar só os resultados que vamos precisar. Então aqui é uma álgebra, eu não vou colocar. Então vamos só sempre pegar, fixar para fazer essa coisa um pouco mais esperta que eu devia ter feito na aula passada, né? Então sempre que você pegar uma álgebra dentro do espaço das funções contínuas que saem de um compacto e chegam nos reais, então vamos pegar sempre esse A, vai ser sempre uma álgebra, quer dizer que ela é fechada para soma, para multiplicação. Só preciso que ela seja fechada para soma, para multiplicação. E aí provavelmente eu vou acrescentar o mínimo e o máximo também. Então, a álgebra que contém as funções constantes. Constantes e fechada para... Esse aqui era o mínimo, esse aqui era o máximo, né? Então você pegar duas funções aqui dentro e tomar o mínimo e pegar o máximo também vai. Acho que só essas que a gente precisa. Então sempre que for pegar alguma, você tem isso aí. Ah, e que separa pontos. Que separa pontos. Falta também. Esse mínimo e esse máximo é para finitos. Isso. A princípio seria de duas, né? Mas daí você fecha por finitos. Tipo, sempre máximo finitos. A gente vai agora ver o que acontece quando você tem um ínfimo mesmo, né? Na verdade. Quer dizer, na verdade a gente fez alguma coisinha, mas quase nada. Ah, não, a gente não fez. Vai fazer o primeiro resultado agora. Aí um resultado que a gente tinha provado na última aula foi que se você tiver uma álgebra assim, então com todas essas hipóteses, você vai ter que dados alfa, beta pertencente aos reais. Tá certo. Alfa, beta pertencente a reais, x, y pertencente a k distintos. Eu acho que eu tenho que ter esse alfa, beta numa certa ordem. Não, não tem. Então existe f pertencente a A, né, uma A como aquela ali em cima, tal que o f de x é igual a alfa e f de y igual a beta. Eu acho que esse eu não devia ter copiado, porque eu acho que esse aqui só usa no próximo. Bom, paciência, agora já foi. A gente tinha conseguido mostrar esse aqui, que é basicamente você fala que se você... no começo a gente fala que separa pontos se você tiver que, para dado quaisquer dois pontos, você tem uma função na sua álgebra que dá uma coisa num ponto e dá outra coisa no outro. Aqui esse lema simplesmente fala que você ainda consegue falar quanto que vale o quanto que você quiser nesses dois pontos, né? Você consegue uma função diferente para algum desses outros dois aí. Essa aqui não precisa de todas as hipóteses, mas a gente vai acabar usando ele quando tem todas as hipóteses. E aí o último que a gente fez foi esse lema aqui, que é, se a gente pegar agora um alfa e um beta com essa ordem aqui, o alfa menor ou igual que o beta pertencente aos reais, um f contido no k fechado, portanto compacto, porque está no compacto, e p pertencente a k menos f, né? Então ponto fora desse fechado. Então vai existir f na álgebra, tal que f de x é maior ou igual que alfa para todo x, para todo x pertencente a k,
f de p dá o alfa exatamente, né? Ela é pelo menos alfa em todo mundo, esse mínimo é atingido no próprio ponto P, e o f de x é maior que beta se o x está no f. Então, se tiver dentro do f, aí isso aqui dá maior até que esse beta que você escolheu fixado lá no começo. Então, ela é pelo menos alfa em tudo, mais ainda dentro do f, e no p ela dá exatamente alfa. Então, esse aqui foi o último que a gente fez na aula passada. Então, a gente vai usar esses resultados agora. Então, era basicamente algumas continhas. Vamos agora começar os de hoje. Então, de novo, enunciado, eu vou pegar uma álgebra que satisfaz todo aquele negócio lá. Então, mais um lema. Punha que exista H que sai de K. Então, mais uma função em C de K, dada por devia ter escrito o que é o F. Espera aí, vou acabar de fazer isso aqui, depois eu explico o que é o F. Essas funções, essas álgebras, elas sempre chegam, o ponto de domínio é sempre R? Sempre R, sempre, isso está aqui, né? Então aqui você tem domínio K, o compacto, contra domínio reais. Se você pegar um epsilon maior que zero, existe G pertencente a F, tal que 0 menor ou igual que G de X menos H de X menor que epsilon para tudo X pertencente a K. Aqui eu não falei quem é o F. O F, ele satisfaz tudo que essa A satisfaz, com exceção de ser uma álgebra. Ela não precisa ser uma álgebra, ela só precisa ser fechada por isso aqui. Por essa coisa, e que mais? Família de funções, tal, que faz esse negócio. Funções contínuas que faça isso. Então, a F satisfaz menos do que o A. Tipo, então, aqui, se colocar assim, vai só F, só para não ter que escrever tudo isso de novo. Não, H é uma função que é dada... Então, vamos ler esse enunciado direito agora para explicar que diabos está acontecendo nisso aqui. Então, você pega uma família de funções que é fechada por esses mínimo e máximo aqui, funções contínuas. Aí você define uma H que ela é simplesmente o ínfimo de todos os valores possíveis dessa sua F. Tipo, você está num caso que isso funcionou. Tipo, a F tem que ser contínua. O F está contido no C de K também. Tudo bem? Aí você supõe que você conseguiu definir essa H, que ela está definida, pelo menos. E ainda você garante que esse troço é contínuo. Se você conseguiu garantir isso, então na hora que então você ganhou isso de brinde, né? A gente não vai mostrar que essa H é contínua, nem que existe. Tipo, se você conseguiu ter um H definido desse jeito e que deu contínua, então o que você consegue? Você consegue uma função G que aproxima a sua função, ela tem que aproximar por cima, porque
a H é o ínfimo de todas, né? Então qualquer aproximação que você tenha dentro do F vai ter que ser por cima. Então você tem uma função dentro do seu F que aproxima tanto quanto você quer. Quer dizer, dado o tanto que você quer, tem uma G que aproxima esse tanto, o seu ínfimo. Então esse ínfimo não pode ser isolado. Apesar dele estar... o que você ganha nesse negócio? Porque o ínfimo está dado ponto a ponto. O que está falando aí é que você consegue uma função que está perto para todos os pontos ao mesmo tempo, dentro do seu H. Tudo bem? Dentro do seu F. Desculpa. E o cara é compacto. O K é compacto. Professor, uma dúvida rapidinho. Uma álgebra que separa pontos necessariamente tem as funções constantes? Não. Por isso que eu tenho que ficar falando que contém as funções constantes. E nesse lema do alfa e beta, você tem as funções constantes? Tenho, estava faltando na apostila, mas eu pus na aula. Tá, eu tinha visto, É. eu não sabia como provar Tava, F, tava. tava faltando, do tipo, eu tenho que acrescentar lá. Eu ainda não atualizei na página. Mas tá certo. Tudo bem? Então vamos lá. Então vamos tentar mostrar que a gente consegue fazer essa aproximação aí. Acho que tá bom. Não entendi muito bem o que seria essa lema. Tipo, Você tem várias Você tem várias funções. Aí eu estou tomando o ínfimo de cada elas em cada ponto. Então, tipo, tem essas aqui para esse ponto, eu estou tomando esse ínfimo. Então aqui você tem vários pontos, eu estou tomando esse ínfimo. E aí estou supondo que a função que foi dada por esse ínfimo é contínua. Aí agora eu estou falando que, dado qualquer epsilon que você tem aqui, do tipo, dado qualquer epsilon que você pega, então você faz uma faixa gordinha em volta desse cara, você consegue uma outra função G, uma função G dentro dessa família F que está inteira dentro desse gordinho. tá falando mais também, né? Você não tá falando que a... Ah, tá, ela tá um pouquinho pra cima, né? Ela está um pouquinho para cima porque a H é definida como ínfimo, então por baixo não tem como. Tá bom. Tá bom. Valeu. Tudo bem? A H já é menor que a H já é menor que todo mundo. Então, tipo, ok. Então, eu devia fixar... Deixa eu fixar o epsilon aqui, porque isso aqui está bem mal escrito. Vamos fazer, então pega um epsilon maior que zero, o epsilon aqui do seu enunciado. Para cada x pertencente a K, existe fx pertencente a F, tal que f de x é menor que hx mais epsilon sobre 3. Vou pôr epsilon sobre 3 porque é o que funciona. Ó, então aqui o que acontece? Aqui é só pela definição de ser ínfimo, né? No ponto x, essa função é definida como sendo h, sendo o ínfimo de todas as possíveis dessas. Então, se você pegar nesse ponto que é o ínfimo, acrescentar qualquer coisinha positiva, você consegue uma função que fala que está abaixo dessa qualquer coisinha positiva. Estou usando só a definição de ínfimo aqui. Tudo bem? De novo, porque, bom, é o ínfimo, então eu consigo um carinha para baixo. Repara que não é a mesma... trocou o x, você não vai conseguir essa mesma informação para essa mesma f. Você vai ter que fazer isso para outra f. O enunciado é justamente para tentar provar que a gente consegue alguma coisa desse tipo. Então aqui eu só usei o fato da definição de ser... da definição da H de ser o ínfimo. Agora eu vou usar a continuidade tanto da fx como da H. Como fx e h são contínuas,
existe o x aberto, que contém x, tal que... Aí aqui bom, eu vou escrever, depois eu falo, vai. F de x, y menos fx, x é menor que y sobre 3, acho, né? E h, y menos h, x é menor que y sobre 3 para todo y pertencente ao x. Fala. Não teria que ser a f de x, ela é maior do que o h mais y sobre 3? Você tem Não, que botar ó. para a direita, não? O h é o ínfimo. Então aqui está... você está com h de x aqui, isso aqui é o ínfimo. Aí eu passei, é h de x mais y sobre 3. Então tem que ter um cara... tem que ter um cara no meio. Ah, tá certo. Obrigado. É que eu tinha confundido. Certo? Ó, pensa assim, essa parte aqui, ó. Pensa só no f de x. Como f de x é contínua, para esse epsilon sobre 3 eu consigo uma coisa, um aberto, tal que se o y estiver dentro desse aberto em volta do x, a distância da menor que os f's dá menor que epsilon sobre 3. Como a h é contínua, eu consigo um outro aberto para o h que faz isso. Mesma coisa. Bom, aí você pega os dois abertos, toma a intersecção deles e o mesmo aberto funciona aqui para os dois. Então, eu já estou tomando um aberto que funciona para os dois casos. Se você não quer trabalhar com aberto, pensa que você é uma bola centrada em x de raio delta e pega o menor dos deltas. O delta para aquele, o delta para aquele, dá o aberto que você quer. Mas eu já peguei direto, eu não vou usar o delta. Tudo bem? Então, eu tenho isso. Aí, repara que assim... dado y aqui dentro desse cara, a gente tem que o fxy menos hx, não tem h nenhum aqui, y aqui também. Tá certo isso? Fxy menos hy. Ok, tá certo. Então vamos lá, ó. Então, dado um y dentro desse aberto, o que eu tenho? Primeira coisa, só para ficar mais visível isso aqui, ó, repara que isso é o módulo dessa mesma coisa, simplesmente porque esse é menor, esse aqui é menor, porque ele é o ínfimo. Né? Esse aqui, em particular, é um cara que está lá dentro. Então, fx menos i, isso aqui é o módulo disso. Eu consigo acrescentar os caras aqui para fazer a comparação. Então, quer ver? Primeiro eu vou acrescentar o fxx. Então, vai ficar fxy menos fxx. Fecha o módulo fx x menos hy. Esse cara agora eu já sei resolver. Esse aqui eu ainda não, porque está comparando coisas estranhas. Então, vamos quebrar isso aqui de novo. Vai ficar fxy menos fxx mais... para conseguir comparar isso aqui, eu vou acrescentar hx, né? Então, vamos fazer fx x menos hx mais hx menos hy. Aí eu espero que esses epsilon sobre 3 que eu peguei funcionem, né? Deixa eu ver. Esses caras aqui está escrito ali, menor que epsilon sobre 3. Esse aqui está escrito... cadê você? Ali. E esse aqui está escrito aqui. Então, esse aqui é menor que epsilon. Certo? Então, eu tenho que, para qualquer y dentro desse aberto, funciona. Repara que eu não tenho... é quase o resultado que a gente queria, né? O resultado que a gente queria seria uma função que funciona para todo mundo. Aqui eu consegui uma função, que é a f de x, que funciona dentro do aberto o x. Se fosse o aberto fosse o k inteiro, tinha acabado.
Mas agora é compacto e a gente trabalha agora tudo dentro desse. Vamos lá. Então, vamos usar a compacidade aí para alguma coisa. Então, note que... Professor, Fala. quando você faz esses... Quando você diz que eles são abertos, é porque tipo, eles seriam um aberto no R intersecção com o subconjunto do R, é isso? Não, é um aberto em K, né? Mas, tipo, O X, por favor. Ah, tá, entendi. Mas é porque a imagem inverte de aberto, não? imagem inversa de aberto. Só que ele Se só é você... aberto no contradomínio porque ele é um aberto em intersecção subconjunto do R, não? É, se você não quiser pensar em termos de aberto, que acho que fica mais fácil aqui, vai, talvez. Pensa assim, do tipo, eu consigo uma bola centrada no ponto X de raio delta, que cai aqui dentro. Então, tipo, para qualquer Y que tem distância menor que delta, eu tenho esse resultado, por ser contínuo. Ok. Certo? Bom, mas essa bola é um aberto, que tem o X. Tá, entendi. Aí eu tenho uma bola para esse, pega de raio menor, é o meu X. Tá. Mas ele é um aberto, no caso, na imagem do F. No K. Não, eu digo só essa parte do... Essas bolas que você faz, elas são, tipo... Elas são abertas na Não, imagem do K. pensa assim, do tipo, acho que você está se atrapalhando por causa como a F, vamos fazer para H. Como H é contínuo, existe delta tal que F, tal que se Y é tal que distância do Y para o X é menor que delta, então H de Y menos H de X é menor que Epsilon. Certo? Definição de função contínua. Tudo bem? Bom, mas isso aqui é a mesma coisa que falar, falar que o Y pertence à bola de raio delta e centro X. Então, isso é um aberto que se o Y tá, ele que acontece isso. Certo? Aí o que eu fiz? Eu fiz uma bola para esse, deu esse. Uma bola para esse, deu esse. Pega de raio menor é uma bola que satisfaz os dois. Ok? Então, repara que cada um esses U's é um aberto, então, na hora que você faz, e o X está dentro do X, então isso é uma cobertura aberta para o K. Então, tem subcobertura finita. Então, já que eu estou indexando por X, sejam x1, xn, tal que K é igual a UX1 unido com UXN. Eu usei compacidade aqui. Para como você tem S's abertos, deu uma cobertura aberta, é compacto, tem subcobertura finita, escrevi o K como sendo a união desses finitos caras. Agora eu já consigo achar minha G do enunciado. Seja G igual... Lembra, cada um desses caras aqui está associado a uma função. Então eu vou pegar f de x1 e vou tomar o mínimo de todas essas aqui, até o f de xn. Então essa aqui é a menor função entre essas todas aí, né? Tipo, você tá... A nossa f, a hipótese que tinha era que ela era fechada por... A família f é que ela era fechada pelos mínimos. Então a gente consegue fazer esse. Então G pertence a F, aqui que a gente usou a hipótese que esse G é fechado por esses mínimos. Agora eu vou ter que pegar, vamos mostrar que esse troço satisfaz. Então seja
Aí aqui é só fazer a única coisa que dá. Pega um y pertencente a k. Eu quero mostrar que satisfaz o enunciado. Cadê o enunciado? Aqui. Quero mostrar então que g y menos h y é menor que epsilon. Repara que eu não preciso mostrar essa parte porque como o g está no f, ele já é menor que h, né? É maior que h. Então vamos lá, fazendo a conta desse aqui, ó, seja i tal que y pertence a uxi. Como isso aqui é uma cobertura, né? Como isso aqui deu o k inteiro, esse meu y está no k, ele tem que estar em algum desses caras. Então eu peguei esse cara aqui. Agora a gente vai e faz a conta. Cadê a conta? O que eu quero fazer é g de x, não, g de y, menos h de y. Repara que isso aqui é maior. Eu vou trocar o g por uma coisa menor que ele. Maior que ele, desculpa. Isso aqui, vocês concordam com isso? Que isso aqui é fxi calculado em y menos h de y. Troquei esse aqui porque simplesmente o meu g é o menor de todas, então em particular é menor que essa. Ok? Mas esse aqui agora você tem que o y está dentro do uxi. Se o y está dentro do uxi, foi essa conta que a gente fez aqui, ó. Menor que epsilon. Não preciso mostrar que é positivo porque o g está dentro da família e o h já é o ínfimo. Então já tem. Tudo bem? Vamos fazer o seguinte, vai, dá uma olhada aí, se quem está copiando acaba de copiar, porque eu vou apagar esse negócio para a gente ficar com o enunciado. Porque se eu não apagar esse, daqui a pouco eu vou ter que apagar os enunciados e aí a gente vai usar os enunciados sem eles estarem aí. Vou começar apagando a demonstração ali, então o final dela ainda vai ficar. Então vamos por o próximo. Então só cuidado que eu estou apagando o começo da demonstração. E vou continuar aqui com o próximo enunciado. Então mais um lema. Eu acho que é o último. É o último que eu vou fazer. Vai ter mais um que eu só vou enunciar. Lema. Então agora eu vou trabalhar com uma álgebra que tem todas aquelas propriedades ali. Só uma pergunta. Ali quando você escolheu aquela f, ela tinha alguma... Ela era... Tinha alguma coisa especial sobre ela? Ou não? Qual F? Aquela que você escolheu para fazer a f de x e y menos h de y menor que... Esse aqui? Essa aqui eu peguei, como eu defini a G sendo tudo isso aqui, aí eu só tenho que achar qual que é o Y que o Y está em algum desses abertos. Certo. Então eu pego a F correspondente a esse cara. Tá. Porque daí eu consigo usar essa parte. Porque daí se eu tiver um Y dentro do UX, aí eu consigo fazer essa conta. Falar que é menor que epsilon. Então eu preciso achar qual que é a certa para fazer assim. Tipo, esse comparativo vale para qualquer uma. Porque ela é a menor de todas. Tá. Mas aí para dar aqui, para falar que é menor que epsilon, eu tenho que estar que o y está no lugar certo. Tá. Você usou aquela f que era menor... A f que definia o ínfimo no ponto. Estava perto naquele... Que estava perto do ínfimo naquele aberto. Ah, naquele aberto. Isso. Que é o meu UXI. Bom, então suponha que você tem uma A álgebra. Então vou fazer assim, vai. Suponha A
álgebra como ao lado. E agora, então, para qualquer G pertencente a C de K, e para qualquer epsilon positivo, existe F pertencente a A, tal que para todo G, não, desculpa, para todo X pertencente a K, 0 é menor ou igual que F de X menos G de X menor que epsilon. O que você está falando no enunciado é, se você pegar uma álgebra como aquele troço ali, dada qualquer função contínua, dentro desse, saindo do K e chegando no X, você consegue aproximar a sua função por alguém da família da álgebra, não só aproxima ela o quanto que você queira, mas você aproxima por baixo. Por baixo? Por cima. Quem que é o dado? O G é dado por cima. Não era F essa álgebra aí que você está falando? A F que você falou lá? A F é a família das funções? Não, é que aqui eu não escrevi, mas assim, aqui eu não supus que essa F é uma álgebra de todas as propriedades, eu só pus que ela era fechada por isso. Agora eu estou pegando uma A que tem todas as propriedades. Então a F em particular, assim, aqui, você poderia aplicar o lema anterior para esse A aqui. A então é a F que separa pontos, é só isso. A F só satisfaz essa parte. Sim. Então ela não tem nem suas constantes, nem é álgebra, nem separa pontos. Necessariamente. Ah, tá, a F era só fechada por... Só fechada por isso. Só é uma família de funções contínuas que é fechada pelo mínimo. Na verdade, não precisa usar nem que é o máximo, eu só usei o mínimo. Tá bom. É que eu tinha usado. Tudo bem? Agora eu estou pegando com todas as hipóteses. O A satisfaz tudo. Certo? Então agora eu vou mostrar que, basicamente, o que você está mostrando aqui nesse caso é que você tem, dada qualquer família, qualquer função contínua, você consegue aproximar por alguém da álgebra por cima. Tipo, certo? A F de X vai ficar maior que a G de X. Então vamos tentar fazer esse aí. E agora a gente vai usar os resultados anteriores. Beleza. Então, fixa G, né? Seja G pertencente a C de K. Tá aí. Considere F igual todas as F's na sua álgebra, tal que o F de X é maior ou igual que G de X para todo X pertencente a K. Então, o que eu fiz aqui? Peguei todas as funções que estão na álgebra, que são sempre maiores que a G. Para qualquer X. Nota que o F é não vazio. Na posição eu deixei como exercício, mas vamos fazer o exercício aqui, vai só falando. A sua álgebra contém as constantes, certo? E a G é uma função que sai de um compacto e chega nos reais, então ela admite máximo. Pega qualquer máximo, pega qualquer função constante que seja maior que esse máximo, ela está dentro da F. Certo? Então F é não vazio.
Pelo menos uma função constante está lá dentro. Vai ter coisa mais interessante, mas pelo menos algumas funções constantes estão lá dentro. Então a gente tem que... Agora eu vou mostrar o seguinte fato e aí depois eu explico o que vai acontecer com isso. Vamos mostrar que G de P é igual ao ínfimo da... Opa, fiz besteira. Espera aí. Pra cá não. Você consegue alguma coisa maior que A G é limitada, porque ela é uma função que excede um compacto. Então você pega qualquer função constante que seja maior que essa limitação dela, está lá dentro. Tudo bem? Eu vou mostrar isso no final. Vou mostrar que a G de P é igual ao ínfimo dessas coisas aqui. Já vamos dar o caminho final do que vai acontecer. Supõe que a gente fez isso. Eu vou escrever isso lá no fim, mas só para já ficar um pouco mais claro o que está acontecendo. Supõe que a gente consiga mostrar que a G de P seja o ínfimo dessa família. Repara que essa F que você pegou, são todas as funções que estão para cima da G. Se você pegar funções que estão para cima do G, isso é fechado por tomar mínimos e máximos, porque mínimos e máximos de funções que estão acima da G estão acima da G. E a A era fechada por mínimos e máximos, então esses caras estão dentro do A, então não vai ter problema. Aí o que vai ter? Eu vou ter então uma F, uma família de funções, tal que... Olha o que o lema anterior falava. Se você tiver uma família de funções que o ínfimo delas é uma função contínua, você tem essa aproximação. Aqui eu já tenho que o ínfimo... Se eu mostrar que isso é o ínfimo, isso aqui já é contínuo por hipótese. Então eu caio exatamente nas condições do lema anterior. E aí acabou. Tudo bem? Eu vou fazer isso de novo no final, mas só para tentar ficar mais claro por que a gente vai fazer essas contas agora. Eu só vou mostrar isso aqui. Se a gente conseguir mostrar isso aqui cai exatamente nas hipóteses do que falava esse cara aqui. Beleza. Então vamos tentar mostrar esse negócio aí. Então fixe o P pertencente a K, que eu tenho que mostrar então agora que a G calculada nesse P é o ínfimo dessas funções. E eu vou fixar um epsilon positivo para me ajudar nas contas. Tá, eu vou seguir epsilon positivo porque é como eu fiz na positiva, mas só cuidado que esse epsilon não tem nada a ver com esse epsilon aqui do enunciado. Ele é um epsilon temporário aqui para o meio da demonstração. Oi? Eu posso pôr um epsilon linha aqui, mas eu vou esquecer de pôr ele de vez em quando, mas é um epsilon. Fixe um epsilon. Como G é contínuo, esse conjunto aqui, agora é o F não fresco, né? O F antes era fresco. As Fzinhas pertencentes a A, tal que F de X é maior ou igual... desculpa, estou escrevendo tudo errado. São X pertencentes a K, tal que G de X é maior ou igual que G de P mais epsilon, é fechado. Só cuidado aqui, que aqui eu sei que a notação é confusa, Isso aqui é uma constante, tá? G de P mais epsilon, G de P é um ponto fixado que a gente pegou aqui no começo, o epsilon está fixado, então isso aqui é um número real fixado. Então a gente está simplesmente pegando os pontos x do K, tal que o G de x dá maior ou igual que essa constante.
Então, imagem inversa de um fechado, G é contínua, isso aqui é fechado. Como é que é? Vou colocar parte fechada. Argumento de novo. Isso aqui é uma constante, Sim. complicado, mas é uma constante. Então, eu estou pegando simplesmente os pontos x de k, tal que g de x dá maior ou igual que esse negócio. Então, ou seja, isso aqui é a imagem inversa de um fechado. Qual fechado? G de p mais epsilon fechado para cima. Mas o G de X já não é menor do que... Cuidado, aqui é x, aqui é p. Esse aqui é um g de p fixar, é um número esse troço. G de P fechado pra cima. Faz um exemplo pra eu enxergar. O f é igual a g a menos 1 de gp mais epsilon mais infinito. São todos os x, tais que na hora que você calcula g, cai aqui. É um fechado, porque a g é contínua. Até mais infinito você tinha escrito, né? Sim. Eu tô confuso um pouco com... esse conjunto de pontos é o que a função G aplicada neles ela é maior do que na G aplicada em Você X. tem a g, uma função assim. Tá, Você tem o p aqui, é um ponto fixado. certo. Eu somei epsilon. Tá. São todos esses pontos aqui, a imagem desses pontos aqui. São os pontos onde a g dá mais que esse troço aqui. Tá, mas ainda não tem nada a ver com a família de... Não, é pontos de k. Tá, ok. Tudo bem? Tá, então eu consegui. Como K é compacto, F é compacto, certo? Compacto fechado dentro de compacto é compacto. Como é compacto, a G dentro da F é limitada. Então vou pegar já... desculpa. Eu não vou usar aqui o F é compacto. Isso aqui é outra informação. É só como K é compacto, G é limitada. Como K é compacto, G é limitado em K, então seja M. Como K é compacto, existe M tal que G de X é menor que M para todo X pertencente a K. Só usei que é função contínua definida não compacta, é limitada. Então peguei um M que seja maior que o limite. Agora eu vou usar aquele lema ali, ó. Eu vou escrever o que é que eu vou ter, mas quem eu vou usar é esse cara aqui. Tudo bem? Então vamos primeiro escrever e aí ver se a gente usou o lema direito. Então, pelo lema do canto, daquele canto, existe F na álgebra. Então, ok, eu vou escrever todas as coisas aqui dela e a gente vê depois se a gente concorda que pode fazer isso. F de P é igual a G de P mais epsilon. F de X é maior ou igual que G de P mais epsilon para todo X. E o F de X é maior que M para todo X pertencente a F.
vamos ver. Como é que você tinha que fazer para usar aquele lema? Para usar aquele lema, você tinha que ter um fechado e um ponto fora do fechado. O fechado é esse F, e o meu ponto fora do fechado eu espero que seja meu P. A gente devia ter verificado isso antes, mas vamos verificar agora. O P não está dentro desse fechado, certo? Por quê? Porque se o P estivesse aqui dentro, ele ia ter G de P era maior que G de P mais epsilon, que é impossível. Então P não está aqui. Tudo bem? Então P está fora do fechado, então eu posso usar o lema para esse P e para esse F. O que o lema falava? Que eu vou ter que ter um alfa e um beta com uma certa ordem. Então aqui o meu alfa vai ser G de P mais epsilon. Isso é meu alfa no lema. E o meu beta é M. Alfa é menor ou igual que M porque G de P mais epsilon ele não é menor ou igual, mas eu podia ter pego, se ele não fosse menor ou igual, eu pegava o M maior ainda que isso, né? Eu devia ter feito isso um pouco melhor. Não, mas o M limita o G. Limita o G, mas não o G de P mais epsilon. Podia ser que o epsilon passou. Podia ser que o epsilon tivesse passado aqui. Então eu vai... Cadê meu M? Onde é que eu peguei ele? Mas aqui e M maior que G de P mais epsilon. Professor, mas não pode ser o x em f? E no f o g de x não é maior ou igual ao g de p mais epsilon? E aí você já satisfaz, não satisfaz? O F poderia ser vazio, né? A princípio eu não falei nada que ele não poderia ser... digamos assim, só preciso me preocupar com esse M se esse F for vazio, mas se o F for vazio, o enunciado é satisfeito, acho que mais trivialmente. Mas não é só para os x em f que a gente está fazendo no cenário de f? E aí no x em f já satisfaz, não satisfaz que o g de p mais epsilon é menor que m? Tudo bem, sim. Então, É que só para poder usar o enunciado do lema sem ter que pensar aqui, porque lá no lema pedia que o alfa era maior que o beta. Não, beta era maior que o alfa, mas de fato, se a gente não quiser fazer isso, é só pegar que o caso em que não tem, que esse M não fosse maior, era porque o F era vazio e tudo isso aqui já está satisfeito. Ok, então a gente deixa assim. Aí eu tenho, o que o enunciado fala é exatamente o que eu tenho pegando aqui, né? O F do P dá exatamente o alfa, o G de X é pelo menos alfa para todo X, e dentro dos pontos de F, isso aqui dá maior que esse M, que eu fixei. Então o lema... Para isso, para você garantir que você tem essa F, o G não teria que fazer parte da álgebra. Porque pelo menos... Que G? Não, lá no enunciado não tem G, veja. É o último enunciado. mas naquele... Esse é aquele teorema que fez na aula passada, né? Que você tem um ponto, tem um fechado, você Isso. consegue por cima e... Mas, Eu usei a G para construir a F aqui nesse caso, tá. mas no enunciado dele não tem G. No enunciado do... Do lema não tem G. Tá, entendi. Assim, apareceu o G para construir o F e o P, mas no enunciado lá não tem G. Achar quem são suas constantes que você fez. E para achar as constantes, é isso. Tudo bem? Que é óbvio. Porque só tá fazendo P. Entendi. Ok, então agora eu tenho essa função graças ao lema. Então, usamos o lema, já temos a função. Vamos ver agora para... Como G de X é menor que G de P mais epsilon. Eu vou escrever toda a frase, depois a gente vê o que está acontecendo. Todo x pertencente a k menos f. Temos que g de x é menor ou igual que f de x para todo x pertencente a k. Eu quero comparar a g de x com a f de x. Eu estou afirmando que a f de x é sempre maior.
Então vamos olhar se a gente consegue descobrir esse negócio aqui. Para pontos que estão... Para ponto que está dentro do F, está resolvido, porque a F é maior que o máximo da G. Tudo bem? Para pontos que estão dentro do F, repara o seguinte, como é que o F foi construído? O F foi construído de uma maneira que... Deixa eu ver se eu não estou escrevendo aqui bobagem. Você pode usar aquele ali que você escreveu, g de x é menor que g de p mais f menor que m. Pera, esse F ele É que você já não escreveu está ali ali, né? naquele conjunto? Ah, não, você quer mostrar que ele está naquele conjunto. A sua g de x ela é limitada por g de p mais epsilon ali, pelo que você escreveu. Aonde? Ali em cima, como K é compacto, existe m, tal que g de x é menor do que m, Certo. e m é maior que g de p mais epsilon. Ali está entre ali, tá? Ah, por causa disso? Não, mas acho que isso não vai sair. Mas é só em F, né? Esse deveria ser mais tranquilo. G de x, f de x é maior ou igual que isso. Ah, não. Desculpa. Para todo x que você já tinha aqui dentro do f, isso vai valer por causa desse negócio. Dentro do f. Para x que estão fora do f, o f é justamente os pontos onde passa. Fora do f é porque isso aqui não acontece. Então quer dizer que g de x é menor que isso. Certo? Então você tem que o g de x é menor que esses pontos para qualquer... Isso aqui é verdade. Isso aqui é pela definição do f. Só que a sua f agora, em qualquer lugar, ó, pensa assim, essa comparação acontece aqui. Para pontos que estão dentro do K, para que estão dentro do F, sai naturalmente. Para pontos que estão dentro do... que estão fora do F, que seriam os pontos que poderiam dar problema, isso não dá problema porque a F já é pelo menos isso em qualquer ponto. Ó, vou fazer o desenho. Você tem aqui o F, você tem os pontos fora. A sua G, ela só dá... Vamos fazer o desenho certo aqui. Ela só... E aqui você tem o g de p mais epsilon, que é uma constante. Ela só passa dessa constante aqui dentro. Então, fora, ela faz isso. Ok? E a sua f, dentro desse ponto aqui, ela é maior que o máximo da g. Então, a f vem por aqui. E depois faz uma coisa assim. A f dentro dos pontos de f é maior que o máximo. Tudo bem? Então, dentro do f ela é maior que o máximo e fora ela é maior ou igual que esses caras aqui. Bom, mas então dá justamente sempre a g está por baixo. Onde é o argumento de estar fora? Explica de novo. Da onde que você viu o argumento de estar fora ser maior do que g p mais epsilon? Não, ela é fora, ela é maior que gp mais epsilon para todo k, isso aqui está escrito aqui já. Ah, tá. A f sempre é maior. Então, e dentro ela é mais que o m. Então aí deu certo. Fora, sim. Tipo, os que tá F ela tá limitado por aqui, os que tá fora por aqueles dois ali. Isso. Tudo bem? Ó.
Então, isso aqui é a minha G, isso aqui é a minha F. A F tem que ser limitada por isso por baixo, está escrito aqui. Dentro do F, ela tem que ficar lá para cima, tem que valer pelo menos o máximo. Então, isso aqui sempre dá certo com a G, porque para pontos que estão fora do F, a G já está para baixo desse limitante, a F está por cima, então deu certo. Para pontos que estão dentro, a G dá alguma coisa, mas a F é maior que o máximo da G, então não tem problema. Tudo bem? Então a gente tem mais que isso aí. Vamos acabar esse troço. Assim. Essa G que a gente construiu, não, desculpa. Isso aqui, a G era dada, né? Isso. Então, assim, a F pertence a F, porque o que era o F que a gente fez lá no começo, o F fresco? São os pontos que é maior ou igual que todo mundo. Então, a F pertence a esse cara e F de P é menor ou igual que G de P mais epsilon para qualquer epsilon. Eu achei o que eu fiz no final? Eu achei uma F que está dentro daquela F fresca, que só passa no ponto P a G por epsilon. Mas o meu epsilon é arbitrário. Eu não entendi esse último aí. Do FP ser menor. O FP é que na verdade o VFP é igual, né? Eu só vou usar aquele menor igual. Isso que está escrito ali. Tudo bem? Mas isso aqui é para qualquer epsilon que eu consigo uma F diferente. Tudo bem? Então isso aqui me fala que, portanto, G calculado no P é igual ao ínfimo das F's pertencentes a F, Fp. Para qualquer epsilon que eu consigo uma G, alguém um pouquinho, uma F que está um pouquinho para cima só dela. Então isso mostra, é isso. Aí agora a gente conclui, e aí o finalzinho é aquele negócio que eu falei no começo. O que a gente fez aqui? A gente conseguiu essa F, cadê a minha F? Ela é uma família de funções contínuas que é fechada por menor e maior. Aí eu posso simplesmente, eu tenho que o ínfimo delas é uma função contínua, porque é a G, então eu consigo aplicar o lema anterior e falar que vale isso, que é exatamente o que a gente quer nesse aqui. Você garantiu que é o ínfimo por causa da suficiência. Só um minutinho que eu já... O resultado segue pelo lema anterior. Aqui, ó. Eu tenho que... Você tem quanto que é a sua G de P, calculado em algum lugar. Eu te dou um epsilon qualquer. Nesse epsilon qualquer, eu consigo achar uma F, uma F P que vale exatamente esse negócio para cá. Qualquer epsilon que eu pegue. Mas qualquer epsilon que eu pegue, então se eu posso pegar esse outro epsilon, eu pego esse aqui, a G sempre está menor que esse negócio, então a G é o ínfimo desses Fs. Tudo bem? Ok, isso fecha esse lema. Já foi o pior, então. Eu vou enunciar mais um lema que esse eu não vou provar, e aí a gente faz o teorema. Na verdade são dois teoremas, mas... Posso apagar de novo a demonstração? Vou começar
Vou começar apagando o começo da demonstração. Tudo bem? Você tem que colocar direto. Você, em vez de você usar um resultado anterior, você vai direto. Boa sorte. Dá pra fazer o teorema todo isso no meio, do tipo, eu prefiro quebrar. A questão é que, tipo, se você faz isso, na verdade tem alguma historinha atrás desses lemas, do tipo, o que ele está falando é que você consegue aproximar, tipo, ó, se você ler de trás para frente, acho que é um pouco mais fácil. Aqui você consegue sempre aproximar pela sua álgebra qualquer coisa por baixo. Qualquer elemento, qualquer função contínua você consegue aproximar por cima ou por alguém da sua álgebra. Aqui ele fala, é um lema para conseguir, é um lema técnico para conseguir provar esse, digamos. E esse é a coisa do separar ponto de uma maneira, separar ponto de fechado, na verdade. Aqui tem uma coisinha escondida, então não é tão artificial assim. Bom, vamos fazer, agora é que esse lema aqui aí é de análise real, vai, dado epsilon maior que zero, existe P polinômio de R em R, então polinômio mesmo, tal que para qualquer x no intervalo menos 1, P de x menos o módulo de x é menor que epsilon. Então, basicamente, o que você quer é que você tenha essa função módulo aqui, assim, no menos 1, 1, e você quer um polinômio cujo gráfico fica pertinho desse cara, para qualquer epsilon que você pegue. Se o seu epsilon for grande, o x² funciona, certo? Mas se ele for menor, aí você tem que fazer um pouco mais de esforço. Esquisito isso. Não, você faz, sei lá, do tipo... no pior caso, você faz uma série de Fourier aí para aproximar o cara, do tipo... É só no intervalo menos 1, 1, tipo, você consegue dar explicitamente quem que é esse polinômio, mas... Ok? Faz, como é que é? Interpolação polinomial que o pessoal faz lá em alguma aula, em algum curso que faz conta. E na física. Dá para fazer esse, tudo bem? Então a gente vai supor esse. Então agora a gente faz o teorema. Mas por que se você quiser aproximar o módulo de x é muito forte? Que vai usar nesse lema agora. Basicamente o que está acontecendo aqui é o seguinte, a gente vai, o que o teorema vai no final fazer é que a gente consegue aproximar qualquer função por polinômio. E ele vai trocar que se você consegue aproximar o módulo por polinômio, você vai conseguir aproximar o resto. Essa aqui é Mas esse é o lema que você não vai provar. esse lema que eu já escrevi. Tá. Você usaria 7 por quê mesmo? Que aí você falou. Por exemplo, Tá bom. Tá. Você usar uma série para descrever o cosseno e o cosseno para usar na série de Fourier. tipo, eu só preciso fazer uma função, faz lá, vai, tipo, vocês não fizeram cálculo numérico? Pega lá no curso de cálculo numérico o melhor jeito de você aproximar um polinômio, uma função módulo por um polinômio. E aí tem um polinômio que faz esse troço aqui, tipo, que aproxima por menor que epsilon, mas eu não... Mas tem como usar aquele negócio, tipo, um polinômio de grau n, você consegue n pontos. Se tem n pontos, você consegue um polinômio de grau n mais 1, eu acho. Mas é que você tem que tomar cuidado porque você pode ficar pondo as raízes na função módulo, em algum sentido, fazer o polinômio passar por esses pontos. O problema é que você não pode deixar as barriguinhas ficar maior que o epsilon. Então agora a gente escreve o enunciado inteiro, vai. KT métrico compacto.
seja A contido em C de K. Aqui, ó, eu vou pôr o enunciado inteiro porque eu não vou ter a parte de baixo ali. Então, é a álgebra que separa pontos. Pontos, contém as constantes. Olha só. Então, a princípio, ela está diferente da minha enunciado original ali, porque ela não tem o mínimo e o máximo. Pensa que assim, aqui o que vai... O corolário desse teorema é, no lugar do A, você pegar os polinômios. E os polinômios não é fechado por máximo e mínimo. Então, mas separa pontos e tem as constantes. Mas você não precisa ser os polinômios, pode ser qualquer coisa que faça isso, né? Sejam f pertencente a c de k e epsilon maior que zero. Então, existe G pertencente a... Tá aqui para todo x. Então, pensa no lugar do A, seus polinômios, por exemplo. O que você está falando é que, dada qualquer função contínua, de qualquer epsilon, você consegue um polinômio que a distância dele para qualquer ponto menos... Em qualquer ponto, a distância dele no G e no polinômio, na F e no polinômio, é menor que epsilon. Então, você aproxima qualquer função contínua por um polinômio. Tudo bem? Aí o que no enunciado está, a gente não está falando em polinômio ainda, a gente está falando que é um caso mais geral. Basta que a sua função seja fechada para soma, multiplicação, tenha as funções constantes e separe pontos. Os polinômios é um caso particular desse aqui. Ah, não pus o nome, né? Esse aí é o Stone Weierstrass. Ué. No lema anterior a gente provou exatamente isso, só que por cima. Ah, vamos ver. Quase. O lema anterior a gente provou isso por cima e era fechado por máximo e mínimo. Aqui a gente não tem o máximo e mínimo ainda, mas qual que vai ser o truque? Tipo, a gente vai incluir os máximos e mínimos aqui. De algum jeito. Tudo bem? Ó. Então, o que eu vou fazer? Você pega o seu conjunto das funções da sua álgebra. Isso aí está aqui dentro desse espaço, que tem aquela métrica que é dada pelo Supremo. Então, ele é, em particular, isso aqui é um espaço métrico. Então, isso aqui é um subconjunto de um espaço métrico. Estranho, mas é um espaço métrico. Eu posso tomar o fecho desse cara. É esse cara que vai dar certo. Então, note que... A fecho é uma álgebra. O que é para mostrar que é álgebra? Você tem que mostrar que é fechado pela soma e só. Do tipo, soma e produto, certo? Daí isso aqui meio que você vai usar aqui, produto da soma, soma dos produtos e soma de limite das... Falei tudo bobagem.
limite de soma é a soma dos limites e limite de produto é o produto dos limites. E é isso aí. Tudo bem? Então você tem que... O A fecho é uma álgebra. Se a gente conseguir mostrar... Deixa eu escrever aqui e aí eu explico. Se eu conseguir mostrar que o A fecho fica fechado por máximo e mínimo, aí a gente consegue o que ele falou, que é usar o lema anterior. Que é o que está faltando. Mas aí você não teria que essa função que aproxima, esse polinômio que aproxima a outra função, ele seria do A fecho e não do A? Então, aí você vai ter uma função que aproxima, estaria no A fecho. Certo. Só que se ele está no fecho, quer dizer que ele é aproximado por funções do A. E aproximação de aproximação, uma É aproximação. aproximação. Você aproxima um para epsilon sobre 2, o outro sobre epsilon sobre 2, e aí então você tem. Beleza? Mas você vai usar o lema do polinômio ali? Não, Não. não, o lema anterior, não, o lema de verdade anterior, não esse aqui, desculpa. Mas de verdade. O que deu trabalho. O Não, lema anterior que foi provado. o lema anterior provado. O lema anterior provado. Vai. Lema provado anterior. Tudo bem? Então, vamos lá. Seja que eu tenho que fazer alguma... aqui é só uma questão de arrumar as coisas, mas é mais simples. Seja f pertencente a A, tal que o supremo... Bom, vou escrever primeiro, depois eu falo. Supremo dos f's de x. Tal que x pertence a K. Igual que 1. Pega uma função que é limitada por 1. Por 1 e menos 1, né? Que está no seu A. E tem alguém lá dentro, porque como ele tem as constantes, tem, por exemplo, a função constante igual a 0. Então, esse conjunto, esse A, eu consigo fazer uma F. Tem Fs que satisfazem isso. Tem outras, mas tem pelo menos a função constante igual a 0. Bom, aqui eu vou pegar o polinômio dado pelo lema do polinômio, né? O lema, aquele lema que a gente não provou. Temos que... Então, vamos lá.
Então eu peguei essa função que é limitada por menos 1, 1. Aí agora eu estou fazendo o polinômio. O que o polinômio faz? O polinômio faz que para qualquer x aqui dentro, vale esse negócio. Como a f de x cai dentro de menos 1, 1, módulo disso menos o p disso, ficou exatamente na ordem contrária que está escrito lá, mas é a mesma coisa, é menor que epsilon. Certo? Eu estou calculando aqui módulo de alguma coisa com menos o p do alguma coisa, que está entre menos 1 e 1. Por isso que eu peguei a minha f variando entre menos 1 e 1. Agora vamos ver o seguinte, ó. Note que P bola F pertence ao A fecho. Agora vamos tentar fazer vamos tentar explicar isso aqui. O que você tem no seu... O seu A é uma função, é uma álgebra que é fechada, que tem as funções constantes. Quando você pega o P e compõe, uma F qualquer, e compõe com um polinômio, o que você está fazendo? Você está fazendo do tipo, por exemplo, se aparecia tipo x², se o seu polinômio era x² mais 1, e você compôs com o seu... pôs a f no lugar, então isso aqui vai aparecer fx² mais 1. Isso está na álgebra, porque f está na álgebra, f vezes f está na álgebra, mais uma constante está na álgebra. Então, compor polinômio nas suas f's continua estando na álgebra. Você está multiplicando, somando com constantes e coisas do tipo. Então, mesmo que tivesse, vamos fazer um caso um pouquinho mais complicado, mais 3x mais 1, você vai ter aqui mais 3fx mais 1. Está na álgebra. Tudo bem? Então, você tem que esse negócio está na sua álgebra. Então, note que esse cara, assim, como a fecha é fechado, sim. Se o F está na A, eu consigo que isso aqui está no... Sim, posso pôr isso aqui. É que o que eu vou fazer é que, tipo, em particular, ele está aqui, e agora eu vou usar o fato que esse aqui está fechado, porque, ó, repara, esse aqui é a função... Vou escrever esse aqui, a função... que leva x no módulo do f de x, pertence a fecho. Por quê? Porque essa função está a uma distância o P composta com... Isso aqui está no seu afecho, eu estou fazendo essa função, está menor que epsilon para qualquer coisa que você queira. Então você consegue fazer... Você tem uma... Você tem uma sequência de coisas que estão no seu afecho que converge para esse cara aqui. Então tem que estar no afecho. Tem que estar lá também. Isso, ó, para cada... Pega raio 1 sobre... Então, tipo... você concorda que você consegue achar dado n maior que 0, você consegue achar Pn tal que f de x módulo menos Pn de f de x é menor que 1 sobre n? É o que está escrito lá em cima.
para 1 sobre n existe um polinômio. Troquei o n e achei outro. Pra cada epsilon é um polinômio. Ah, para cada epsilon, tá bom. Cada epsilon existe um polinômio. Não é um polinômio que você faz para todos, senão você estava falando que o módulo era um polinômio. Beleza, saquei. Em dado método existe um polinômio. Tudo bem? Bom, então aí agora, esse argumento aqui de cima fala que esse cara está no meu afecho. Então, basicamente o que você fez aqui é, para cada n, você tem um cara do afecho próximo por 1 sobre n desse cara. Então, ou seja, essa sequência converte para esse aqui. Tudo bem? Porque o afecho é fechado. A composição do polinômio com a função está no afecho por causa que é soma entre produtos. Isso está no A. Porque é álgebra. Isso, somas e produtos. Aí, em particular, está no afecho. Então, tudo bem. Certo? Pega uma função agora que está no afecho, que seja não nula. Porque a função nula a gente não precisa muito se preocupar com ela, né? Porque ela é tão aproximada pelo A que ela está no A, porque o A tem todas as suas constantes. Então, se você pegar uma função não nula, você faz essa continha aqui, que você tem que essa coisa aqui é diferente de zero, que está aqui embaixo. Mas em todos os pontos? Como se garante que ela é tipo... Não, isso aqui é o supremo em todos os pontos. Pega o máximo dela. Se ela é não nula, o máximo do módulo dela. Então, é pelo menos o valor que é diferente de zero. Então, isso aqui é diferente de zero. Faço essa conta. Essa conta aqui, só que agora, como você está sempre dividindo por esse negócio aqui maior, o módulo disso aqui é menor que 1. Vou fechar aqui. Se os caras tiverem essas ideias, eu não consigo entender. Do nada, o É cara faz um muita negócio desse. coisa. Ah, divide pelo supremo aí. Não, é que aqui você tá fazendo o quê? Você tá meio que aqui a gente conseguiu fazer aproximações para funções que tem módulo menor que 1. Esse aqui você faz qualquer função ficar menor ou igual que 1, módulo menor ou igual que 1. Você divide pelo máximo. Tipo, não, mas isso aqui lembra, isso aqui é meio que a norma da F. Então você está pegando x dividido por isso, que é de álgebra linear. Se eu fazer um cara ficar com norma 1, só está disfarçado, mas... Ok, você tem agora esse cara.
Certo, então a gente já tinha visto que se você pegar uma função que é limitada por 1, ela está no afecho. Ok? Então agora eu mostrei que dado uma f qualquer, você constrói essa g aqui, que é a prima dela, você tem que ela está no afecho, porque a g é limitada por 1. Quando eu falo limitada por 1, é por 1 e menos 1, né? Tipo, limitada por 1 em módulo. Como que isso vai ajudar a gente a mostrar que é fechado pelo mínimo? Esse é uma passagem mais obscura para mim, mas vocês vão ver que sai. Vamos lá, peraí. Nossa, muito louco aqui. Portanto, a função x que chega na módulo do f pertence ao afecho. Por quê? Porque simplesmente essa aqui é dada por aquela vezes uma constante. Tudo bem? Então você fez aquela dá certo, a outra é só uma multiplicação. Aquela F ali, então, antes era temporária? Qual f? Ela é limitada. Você já tinha mostrado ali. Eu tinha mostrado para funções que eram limitadas. Agora eu mostrei para qualquer uma. Limitadas por 1. Agora você mostrou? Para qualquer uma. Parou. Porque dado uma... Para f's que são limitadas, eu acabei aqui. Aí agora pega uma f que não seja limitada por 1. Aí eu construo uma g, a g acaba sendo limitada por 1, e aí usando a g, que a g está no afecho, eu consigo que a f original está. Então agora eu consigo... Fica aqui, como assim? É, não tem como que você usar G pra mostrar que é F. É. Você tem que a G tá lá, mas... A g está lá, mas agora o que é a função f? A função f é simplesmente isso, é a função g vezes essa constante. É álgebra, então acabou. Sim. Tudo bem? Tipo, eu consigo escrever a função f, quer dizer, não a f, né? Eu tenho a módulo, né? Do tipo... Ok. Então vai, o finalmente agora é essa aqui, ó. Quer ver? Assim. Dadas f e g pertencentes ao afecho, note que para x pertencente a k, temos. Aí agora vem o negócio que mata o f. O mínimo entre as duas, você pode calcular como sendo meio de f de x mais g de x mais meio do módulo de x menos g de x. Aí agora é aquele momento para a gente verificar que esse troço é verdade. Eu quero calcular o máximo entre f e g. Não, desculpa, esse é o mínimo. Não, esse é o máximo. O máximo entre f e g. Então vamos lá. No ponto x. Suponha que o máximo seja na f. Se o máximo for na f, o que está nesse módulo, isso aqui é positivo, então isso aqui fica desse jeito mesmo. Então isso aqui vai ficar meio de f de x mais g de x, mais meio de f de x menos g de x, os g's cancelam, e fica 1 de f de x. Se o máximo for o g, isso aqui inverte. Tudo bem? Aí você vai ter que quem cancela é o f e sobra os g's. Aí o que eu tenho agora é o seguinte. Repara, isso está na álgebra, está na álgebra. Soma dos dois está na álgebra. A gente acabou de mostrar que se uma coisa está na álgebra, o módulo dela está na álgebra. Então de baixo está na álgebra. Multiplicar por meio em cima e embaixo continua na álgebra, está na álgebra. Mas ali soma e subtração. É. Não é a mesma coisa. É, de fato. Soma mais a multiplicação por menos 1. Você ficou bem separado. Tudo bem, brincadeira. Eu tenho as constantes. Ah, tem essa, é verdade. Nossa, Eu tenho as constantes, então. Tudo bem?
bizarramente, para você mostrar que o máximo e o mínimo, eu não fiz o mínimo ainda, né? Mas que o máximo está dentro, se você tiver que o módulo está dentro, acaba. E é isso que está. Tudo isso está no fecho, né? Está no fecho. Está no fecho porque eu não consigo, o módulo eu só consigo no fecho. Mas corrija, você fez isso pontual. Tipo, você tá falando pra ponto qualquer, assim, vale isso, assim. Mostra que vale num ponto qualquer. Então você tem para todos os pontos. Tá, você mostrou que esse ou Falta o mínimo, né? tá bom. É que se você fosse abrir isso aí seria uma função que tem em casa. É óbvio. É. Não, tá extenso, pode descer. Agora eu enxerguei melhor. O mínimo é assim, então a gente tem o máximo e o mínimo. Então, junta tudo que a gente tinha antes, você tem o resultado. Bizarramente. Aí o corolário final desse negócio, só vou falar, mas está depois aqui, que é o teorema de Weierstrass só. Que é o quê? Que você pegar então numa... se você fizer no Rn, pegar um subconjunto fechado e limitado do Rn, pegar as funções contínuas dele nos reais, ele é limite uniforme de uma família de polinômios. Ele é limite de família de polinômios, porque quando você pegou o fechado e limitado, aquele negócio, o domínio passa a ser compacto, porque você está no Rn. É limite uniforme, porque se você tem essa convergência do jeito que a gente fez aqui, é a que dá a convergência uniforme, que isso a gente tinha feito lá no comecinho da outra aula. Pera, por que é uniforme mesmo nesse caso? Porque você está fazendo essa conta... A gente fez lá no comecinho, que é tipo, o primeiro resultado da aula passada, que é se você tem limite de funções contínuas com domínio compacto, o limite é uniforme. Tá. Mas aquela dúvida que o Nesto tinha também agora, eu tô com ela você fez isso, você mostrou que você tem a F e a G, num ponto você consegue falar que o mínimo das funções, você consegue escrever ele como aquilo. Isso. Mas para F e para G inteiras, como é que você faz isso? Para cada ponto vale que isso é o mínimo. Ah, e não muda de ponto para ponto, tá? Não, isso. Não precisa ser opção escrita bonitinha assim, é isso que eu fiquei Como que eu confuso. garanto que o fecho é uma álgebra? Você vai, para fazer que é álgebra, só tem que fazer que a multiplicação vai usar que o limite da soma é a soma dos limites, o limite do produto é o limite, produto dos limites. Você usa tipo sequência. Você pega dois caras na álgebra, ele é aproximado, tipo, você quer mostrar que eles... Pega dois elementos da álgebra, vamos somar eles, vou mostrar do afecho, mostrar que eles estão. Bom, esse aqui é o limite de caras que estão no A, esse aqui é o limite dos caras que estão no A, você faz a soma. Entendi. Isso aí vai cair exatamente no limite da soma e a soma dos limites. Você usa tipo a ida e a volta de que você pode aproximar por uma sequência do A. Isso. Tudo bem? Então isso foi de longe o teorema mais longo que a gente vai ter no curso, também até porque acho que se começasse outro assim, a gente acaba o curso antes de provar. Mas, eu quero fazer ainda teoremas de ponto fixo, eu vou fazer, eu não sei se eu faço isso na próxima aula ou não, mas tem mais acho que um teoreminha também que eu quero fazer. Então tá acabando os tópicos, mas a gente vamos vendo aí quantas aulas, eu vou contar quantas aulas tem para ver quantas vão fazer, mas pelo menos o A gente tem ponto fixo de 4 semanas. segundos. 2. Não, de aula, tô falando, quantos de aulas que a gente vai ver de dias. Ainda não contei, mas tem mais alguns teoremas lá que eu quero mostrar. Tá bom? Fazer umas 4 páginas, eu só acho que vai. Não, mas